Eduardo Souza Galvão e agora eu vou apresentar a terceira entrega do primeiro seminário. O primeiro é a origem do problema. Eu baseei esse projeto quando eu vim aqui para Belo Horizonte, junto com uns amigos meus do interior, e foi a primeira vez da gente morando sozinho assim. E alguns dos meus amigos, eles montaram uma pequena república, né, para morarem juntos. E a maior dificuldade que eles relatavam era a da divisão de contas, né? Era a primeira vez que todo mundo morando sozinho, lidando com mais responsabilidade, e essa era a reclamação constante, né? Esses acordos que eles faziam, ou por mensagem de WhatsApp e tal, para divisão das contas, que não era muito claro. É, e bem, qual que é a proposta? Diante desse cenário de frustração, né, igual eu falei com as planilhas ou com as mensagens de WhatsApp, é, esse trabalho propõe o desenvolvimento de um software voltado para a separação de gestão de contas entre os moradores com auxílio dos agentes de IA, né, para a produção desse programa. O programa permitirá que os usuários, ao cadastrar uma nova despesa da casa, escolha dividi-la de forma estritamente igualitária entre todos os integrantes ou de maneira personalizada, adaptando-se à realidade e ao consumo de cada morador, garantindo clareza, transparência e harmonia na convivência. Bem, agora vamos para os agentes que eu acabei utilizando para esse projeto, começando pelo Cloud, sendo o arquiteto do código e APIs. As áreas cobertas, a arquitetura do código, né, e a integração com APIs, com a responsabilidade de receber as intenções do usuário em linguagem natural, que gera a arquitetura da base do aplicativo. As entradas seria a solicitação de novas regras de negócio. Por exemplo, o usuário deseja criar um fluxo de divisão de despesas. E a saída seria a estrutura de arquivos, módulos de dados e contratos de integração com serviços externos. A justificativa da escolha do cloud para fazer isso seria que o cloud possui uma capacidade reconhecida de raciocínio lógico avançado e geração de código complexo e estruturado com um contexto amplo. Ele lida melhor com refatorações e manutenções de padrões de arquitetura estritos que evitam que o código do sistema vire um monolito. Justamente por essa qualidade assim de como ele maneja códigos de maneira ampla, eu escolhi ele para definir a arquitetura. O segundo, que é o Gemini, é o design de interface e acessibilidade, né, garantir que o front-end do projeto seja totalmente estilizado, centrado no usuário, aplicando estilização moderna. A entrada seria a estrutura de dados e regras de negócio geradas pelo primeiro agente, que é o Cloud, e a saída seria telas renderizadas em código limpo, componentes de UI modulares adaptativos e relatório de conformidade com acessibilidade. Justamente gerar interfaces, né, com foco no usuário e também que siga bons padrões de desenvolvimento. A justificativa da escolha dele é que o Gemini possui uma capacidade multimodal nativa excelente para o design de interfaces e interpretação visual de layouts, além de agilidade para gerar código front-end fluido. Ele consegue entender a árvore de componentes de forma eficiente para otimizar a experiência do usuário. E por fim, o terceiro agente que eu escolhi foi o ChatGPT da OpenAI como o guardião do armazenamento e da segurança. A responsabilidade dele é monitorar e auditar todas as operações de persistência de bancos locais em nuvem, aplicando criptografia de dados confidenciais, saldos, senhas da República e garantindo políticas de segurança. A entrada seria o modelo de banco de dados do agente 1 e fluxos de dados gerados pelas interações do usuário. E a saída seria o script de migração de bancos criptografados, regras de acesso e logs auditoriais. A comunicação analisa as saídas do agente 1 e do agente 2 antes de que qualquer dado seja gravado. Justificativa da escolha é que o ChatGPT 4 possui uma base de conhecimento massiva sobre os padrões de segurança, o WASP,
top 10 em regras de conformidade, e ele é ideal para atuar de forma proativa como o Key Security Engineer. Tá, detalhamento técnico da solução. Estrutura arquitetural, gerada pelo cloud. O código da aplicação segue uma divisão estrita para garantir a manutenabilidade e isolar as dependências externas do núcleo do sistema. Então, essa foi a estrutura gerada aí pelo cloud, né, buscando evitar acoplamento e seguir boas práticas, né? Então, tem source com os domains, data e presentation tendo os controllers e states, data tendo data resources, repositories e DTOs, e o domain tendo entidades, use cases e repositórios. E aqui são as entidades de domínio cruciais, né, que o Cloud usou inteiros para representar centavos, tirando erros clássicos do ponto flutuantes em operações financeiras distribuídas. É, contratos de API e protocolos de tempo real. Para cadastrar uma nova conta atrelada a uma casa e calcular sua divisão, a comunicação síncrona é efetuada via HTTP REST, tá aí um exemplo de como isso seria. E o Response Payload, HTTP 201 Created, quando cria, o agente 1 processa a divisão de formas é, equitativas e distribuídas aos centavos do resto da forma controlada, gerando os registros vinculados. E bem, o protocolo distribuído em tempo real. Logo após a persistência da despesa, o servidor publica o evento em um barramento de mensagens. Os moradores ativos na mesma residência recebem autorizações de forma relativa e assíncrona por meio de uma conexão persistente ao WebSocket, autenticada pelo token JWT. Caso o usuário esteja offline, o sistema ativa proativamente uma notificação via push via Firebase. E os componentes de apresentação gerados pelo Gemini agora. O agente 2 consome a estrutura imutável apresentada. E bem, o componente Flutter renderiza card de cada despesa de maneira relativa, encapsulando tags semânticas para leitores de tela e controles escritos de contraste. E bem, tá aí a tela gerada, né? É uma abordagem centralizada no usuário. O usuário abre a aplicação, visualiza suas dependências e toca no botão flutuante. O usuário digita o nome do valor da conta. Ao clicar em enviar, o usuário percebe a interface congelar e exibe o indicador de carregamento, pedindo cliques duplos e até que o ecossistema distribuído confirme a gravação. Blindagem, segurança e persistência gerado pelo ChatGPT agora. Atuando na última camada de defesa da aplicação, o agente 3 aplica regras rígidas para impedir violação de dados entre as resistências. Isolamento estrito via Row Level Security no PostgreSQL, para garantir que o usuário autenticado só possa consultar ou inserir dados pertencentes ao contexto da sua própria existência. Foram criadas políticas baseadas no ID do usuário autenticado. Então tá aí um exemplo, né, do que foi feito. Agora a garantia da inviabilidade financeira para mitigar adulterações maliciosas nos payloads ou falhas de pacotes. O agente 3 criou uma restrição de nível de banco de dados por meio de um gatilho adiado, Defer Constraint Trigger, validando que a soma das frações criadas seja exatamente igual ao valor total da despesa antes de consolidar a gravação. E bem, a coordenação de fluxo e resolução dos conflitos. Bem, o início, o usuário executa uma ação de cadastro na conta pela interface apresentada pelo agente 2, né, o Gemini. Encaminhamento, o agente 2 despacha os dados brutos e textos puros ao controlador da agente 1. Processamento, o agente 1 roda os dados de uso, gera as chaves de identificação e tenta persistir o registro da infraestrutura. Mas aí, caso um cliente adulterado ou uma falha de rede envie um payload fraudulento, contendo valores divergentes,
O agente 3 bloqueia imediatamente a transação, acionando uma exceção de variante financeira e forçando um rollback total do banco. O retorno é o banco aborda a gravação de forma segura e responde ao agente 1 com o código. Security Invariant Violation: o agente 1 reage de maneira automática, traduz o erro por uma exceção interna amigável e atualiza os dados da UI do agente 2, sem expor vulnerabilidades estruturais. E bem, esse foi o meu projeto. Muito obrigado.